Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Trabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 16 de março de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Quarto amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva. Antes de estar iniciando aí para os nossos primeiros prognósticos de jogos para hoje, quero estar dizendo aí que ontem, terça-feira, uma grade excelente para jogos, uma grade muito extensa e tivemos aí várias opções de greens. E hoje vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico pela UEFA Champions League, o jogo da Juventus versus Villarreal, com início às 17 horas. Esse jogo da Liga dos Campeões, o primeiro foi 1-1 na casa do Villarreal e é um jogo muito equilibrado tecnicamente. Para vocês terem um pouco de noção, em duelos individuais, em 5 dos últimos 7 jogos saiu aí menos que 3 gols para ambas as equipes. A equipe da Juve vem de 4 vitórias consecutivas, há 12 jogos sem derrotas. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu ambas as equipes marcam e foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo e saiu menos que 5 cartões. Já a equipe do Villarreal, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 10,5 escanteio e saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 1-1. Vejo um equilíbrio técnico nessa partida, um jogo muito equilibrado tecnicamente, não tenho dúvida. E como dicas simples, vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol. E a probabilidade retornamos com certeza nesse jogo aí no decorrer do vídeo. Lille versus Chelsea, o início aí às 17 horas. Primeiro jogo, a equipe do Chelsea venceu por um placar de 2-0. E nos últimos confrontos entre eles, o Lille sofreu gol nos últimos 3 jogos e o Chelsea vem de 3 vitórias consecutivas. O Lille vem a 3 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. E em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Chelsea vem de 4 vitórias consecutivas. Em 6 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias contundentes da equipe do Chelsea. Vamos estar deixando duas boas opções para essa partida. A primeira é o fora com empate e a segunda é mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 fora. Vamos para a Inglaterra Premier League. O jogo do Brighton versus Tottenham. O início às 16h30. A equipe do Brighton é o 13º colocado em 28 jogos disputados, com 33 pontos conquistados, 26 gols marcados, 34 gols sofridos, frente à equipe do Tottenham, que perdeu aí o último jogo para o Manchester United. Em 27 jogos disputados, é o 8º colocado, com 45 pontos conquistados, 42 gols marcados, 35 gols sofridos. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Brighton atualmente é o 17º colocado, em 14 jogos disputados, com 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados, 18 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Já a equipe do Tottenham, como visitante, é o 7º colocado em 14 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 19 gols marcados, 20 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu aí mais que 2,5 gols, em 9 de 10 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes, e a equipe do Tottenham sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Brighton vem a 5 jogos de 5 derrotas, a 5 jogos sofrendo gol, a 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer, e em 4 de 5 perdeu o primeiro tempo. E a equipe do Tottenham, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões, e nos últimos 9, menos que 11 escanteio. Último confronto, 3-1 Tottenham. Para essa partida, a equipe do Tottenham, caso consiga uma vitória, pode assumir aí a sexta colocação, já que tem 2 jogos a menos que a equipe do West Ham, e pode colar aí próximo ao G5 e quem sabe ao G4. Para essa partida, vamos estar aí acreditando no fora com empate e a probabilidade 2-1 fora.
Arsenal versus Liverpool, um clássico aí, com início às 17h15. A equipe do Arsenal é o quarto colocado, em 26 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 43 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Liverpool, que vem na vice-liderança, 3 pontos a menos que o vice-líder aí, Manchester City, apesar que o Manchester City entrou em campo aí um pouco antes contra a equipe do Crystal Palace. E a equipe do Liverpool tem um melhor ataque da competição e uma das melhores defesas também da competição. Vale ressaltar que tem 66 pontos conquistados. Já atuando em casa, a equipe do Arsenal é uma equipe forte, uma equipe competitiva. É o terceiro colocado no ranking, em 14 jogos disputados com 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 24 gols marcados, 10 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Nessa competição, o Liverpool é a única equipe que não perdeu ainda atuando em casa. E atuando como visitante, a equipe do Liverpool é o terceiro colocado no ranking, em 14 jogos disputados com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 36 gols marcados, 13 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu aí menos que 5 cartões e nos últimos 7, menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Liverpool vem a 4 jogos sem derrotas e a 5 jogos sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do Arsenal vem a 5 jogos de 5 vitórias, a 6 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. E a equipe do Liverpool, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 7 de 9 saiu menos que 5 cartões. Último confronto 2-0 Liverpool. Para essa partida vamos estar acreditando no fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Continuando, como segunda opção, vocês podem pegar um ambos marca aí, que é viável, muito viável sim. Vamos para a Alemanha Bundesliga. O jogo do mais vai ser a equipe do Borussia Dortmund, com início aí às 14h30. A equipe do Borussia Dortmund é o segundo colocado e o mais vem na 10ª colocação em 24 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 35 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta o Dortmund, que em 25 jogos disputados, 53 pontos conquistados, 65 gols marcados, 37 gols sofridos. Atuando em casa, o mais é o quarto colocado em 12 jogos disputados, com 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 24 gols marcados, 7 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Borussia Dortmund, em 12 jogos disputados, soma 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 25 gols marcados, 19 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6, saiu menos que 11 escanteio, em 6 de 8, menos que 5 cartões para ambas as equipes. O mais sofreu gol nos últimos 3 jogos, e o Borussia Dortmund vem sem derrotas a 3 jogos e sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do mais sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio e menos que 5 cartões. A equipe do Borussia Dortmund vem a 4 jogos sem derrotas, em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 5 de 6 venceu o primeiro tempo e saiu menos que 11 escanteio, e nos últimos 5 saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi 3-1 para o Borussia Dortmund. Para essa partida vamos estar optando pelo fora com empate ou ambos marca, probabilidade 2-1 fora. Vamos ficar de fora aí por essa preliminar da Sul-Americana e vamos para a Inglaterra Championship. O jogo do Nottingham vai ser a equipe do QPR, com início às 16h45. A equipe do Nottingham é o nono colocado em 35 jogos disputados, com 55 pontos conquistados, 50 gols marcados, 34 gols sofridos, frente à equipe do QPR, que em 36 jogos disputados é o quarto colocado, com 59 pontos conquistados, 52 gols marcados, 42 gols sofridos. Atuando em casa no ranking dos mandantes, a equipe do Nottingham é o 14º colocado em 18 jogos disputados, com 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 27 gols marcados, 20 gols sofridos, tem um saldo positivo de 7 e 28 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe do QPR é o quinto colocado em 17 jogos disputados, com 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, 25 gols marcados, 25 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols e nos últimos 9, menos que 5 cartões para ambas as equipes. A equipe do Nottingham sofreu gol nos últimos 3 confrontos e em duelos individuais a equipe do Nottingham vem a 8 jogos sem derrotas, em 6 dos últimos 7 saiu menos de 3 gols em seus jogos.
A equipe do QPR sofreu gol nos últimos 9 jogos. Em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer, nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio, em 6 de 8 menos que 5 cartões. O último confronto foi 1-1, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe do Nottingham é o nono colocado com 55, 4 pontos a menos que o quarto colocado QPR com 59. Ambas as equipes têm bons poderes ofensivos, são equipes que marcam e sofrem gols. Vamos estar acreditando nessa partida no jogo de casa com empate e também como segunda opção mais de 1.5 gol, probabilidade 2-1 casa. Continuando, vamos agora para alguns jogos de campeonatos estaduais e Copa do Brasil. O primeiro aqui vai ser o jogo do ABC pela Copa do Brasil, ABC versus Altos, com início às 16 horas. Não temos classificação nesse jogo, por se tratar de um jogo mata-mata. Mas em duelos individuais, a equipe do ABC, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2.5 gols, venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar gols. Nos últimos 5 saiu mais que 4.5 cartões. E a equipe do Altos vem a 5 jogos sem derrotas, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols na partida. O último confronto foi 1-1 na casa do Altos. Para essa partida vamos estar optando pelo casa com um empate e como segunda opção mais de 1.5 gol, probabilidade 1-1 jogo. CSA versus a equipe do Paysandu, com início às 21h30. A equipe do CSA, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto, o CSA venceu pelo placar aí de 1-0. Para essa partida, vamos estar optando pelo casa com empate anula, probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para o campeonato pernambucano, finalizar aqui os nossos últimos prognósticos. Bem, a equipe do Salgueiro versus Retrô tem início aí às 21 horas. Na classificação, o Salgueiro é o quinto colocado em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 14 gols marcados, 9 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Tropa, não sei porque tá aparecendo aqui que esse jogo começa em 3 dias, mas pode ser bug aí ou erro do site, ok? Bom, a equipe do Retrô é o primeiro colocado em 8 jogos disputados, com 7 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. É a melhor equipe do campeonato atualmente, com 19 gols marcados, 5 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Lembrando, nos últimos confrontos entre eles, foi 1-0 para o Salgueiro nos 2 últimos confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Salgueiro sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 7 de 9 saiu mais que 2.5 gol. Em 7 de 8 saiu menos que 5 cartões. O Retrô vem de 3 vitórias consecutivas, há 3 jogos sem sofrer gol. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2.5 gol. Nos últimos 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Bom, é um jogo muito equilibrado tecnicamente. A equipe do Salgueiro tem uma força atuando em casa. A equipe do Salgueiro venceu aí, se não me engano, a equipe do Veracruz na última rodada. E o Retrô teve dificuldades diante do Ibis, venceu com 1-0 com gol de pênalti. Para essa partida, está muita coisa em jogo. Se a equipe do Salgueiro conseguir uma vitória, chega a seus 17 pontos e assume aí a terceira colocação, caso o Náutico vença a equipe do Santa. Se o Santa vencer, o Santa está na Copa do Brasil. Se o Náutico vencer e o Salgueiro vencer, o Santa está fora da Copa do Brasil. Então, vamos estar optando pela vitória do Salgueiro com empate, Carcará, e a probabilidade 1-0 casa. Vamos para o clássico das emoções. Santa Cruz versus Náutico, com início às 21 horas. A equipe do Santa Cruz é o terceiro colocado em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 18 gols marcados, 13 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Já o Náutico vem na segunda colocação, com os mesmos 8 jogos disputados, com as mesmas 5 vitórias do Santa, 1 empate e 2 derrotas. São equipes parelhas tecnicamente, 14 gols marcados, 7 gols sofridos, 16 pontos conquistados. O Náutico leva vantagem pelo saldo de gol por ter sofrido menos gol. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu ambos marca, em 5 de 6 mais que 4.5 cartões. Lembrando que a equipe do Náutico foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 confrontos, e em 5 de 7 venceu o primeiro tempo. Já a equipe do Santa Cruz é uma equipe que sofreu gol nos últimos 5 jogos, nos últimos 7 saiu mais que 2.5 gol, em 4 de 5 ambos marca, em 6 de 7 menos que 5 cartões.
A equipe do Náutico é uma equipe que nos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo em 4 dos 5. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Náutico com um placar de 2-0. Lembrando que é outro jogo importante, o Santa Cruz precisa da vitória se quiser disputar a Copa do Brasil do próximo ano, mas caso o Santa Cruz não consiga vencer, perca aí, o Salgueiro vencer, o Santa Cruz está fora. Então Santa Cruz ou ganha ou torce para a equipe do Salgueiro não vencer o jogo. Bom, e o Náutico quer conseguir aí terminar pelo menos na vice-liderança depois do vexame no clássico dos clássicos diante do Sport, um golaço do Giancarlo e o Náutico levou a virada aí nos últimos 15 minutos finais. Bem, é um jogo que não passa confiança tecnicamente, claro que não passa confiança tecnicamente. O Náutico conseguiu explorar e amassar a equipe do Sport por certa parte do jogo, primeiro tempo e metade do segundo, mas é uma equipe ainda que não passa confiança, é por não ter um entrosamento necessário, aquela jogada trabalhada como existia na era dos Anjos. E o Santa Cruz também é uma equipe que não tem muita eficiência tecnicamente, já que levou 4-0 do Retrô. Para essa partida vamos estar ficando na linha de mais de 1.5 gols. Mais de 1.5 gols seria o viável. E o que está um pouco a mais ou vantajoso é a equipe do Náutico. Então ficaremos aí com fora com empate como segunda opção. Probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, alguns jogos do Campeonato Pernambucano vai ficar de fora, que é esse do Ibis Esporte e o Caruaru City versus Veracruz, mas vou logo adiantando que o Caruaru City é o favorito aí para vencer a equipe do Veracruz, apesar que já está classificado a equipe do Caruaru City. Bom, como prometido, vamos retornar aqui no jogo da Juve versus Villarreal para deixar nossa dica bônus. Já analisamos esse jogo, vocês já visualizaram e vamos estar deixando aí Villarreal com empate ao intervalo ou no tempo regulamentar com uma mini ou possível zebra com uma super ODD. Maravilha? Então é isso, tropa. Vamos agora para o nosso bilhete pronto. Lembrando, chegou até esse momento do vídeo, deixa aquele like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo que você puder. Partiu, tropa! Bom, tropa, chegando aqui na nossa primeira e única opção de bilhete pronto para esta quarta-feira, vamos estar optando por uma tripla formada com bilhete pronto para o canal ClashBet, que é vitória da equipe do Fluminense com empate, fora o empate, empate ou Liverpool, o famoso fora o empate pela Inglaterra, e pela Inglaterra também, pela Championship, o jogo do Nottingham versus QPR, casa com empate, uma odd de 2.24, fizemos uma simulação com 100, dando retornos potenciais de 225. A princípio, esse é o nosso primeiro e único bilhete pronto e esperamos green para a tropa ClashBet. Então, se gostou, deixa o like para estar fortalecendo e compartilha o máximo de pessoas que você puder. Partiu, tropa!